Como vai, pessoal? Vamos dar seguimento, ainda no tema 16. Esta é a segunda aula de ação civil ex delito e a aula 42 do curso completo. Vamos ver a situação do bem de família e sua relação com o tema ação civil ex delito. A prescrição da ação civil, o seu prazo e hipótese de suspensão desse prazo. Causas que impedem a ação civil ex delito e causas que não impedem a ação civil ex delito. Veremos também a diferença entre fatos exculpantes e justificantes, porque isso aqui é enunciado de concurso público e não pode ficar dúvida em uma situação tão fácil que pode te levar a errar uma questão, que deve ser garantida. Representação judicial da pessoa pobre. Temos que falar desse tema, porque o último artigo do título sobre a ação civil do CBP fala que a representação da pessoa pobre é feita pelo Ministério Público. Mas nós precisamos analisar esse caso. Haja vista o papel da Defensoria Pública. Também falaremos sobre a reparação civil ex delito e as medidas assecuratórias. O nosso próximo tema é competência e em seguida vamos estudar o título 6, que é das questões e processos incidentes. Esse título 6 é dividido em vários capítulos. Em um dos seus capítulos, teremos as medidas assecuratórias. Nós não vamos estudar, logicamente, as medidas assecuratórias aqui, porque senão fica confuso. Vamos estudar somente lá no momento oportuno. Então, só vou adiantar para vocês que essas medidas assecuratórias têm uma relação com esse tema, ação civil ex delito. Então, eu vou comentar de forma superficial e quando chegarmos lá no título 6, no capítulo das medidas assecuratórias, você deve lembrar do que foi visto nesse tema. Como de costume, vamos falar da jurisprudência ao longo da tratativa dos assuntos. E aqui as questões de concurso eu vou apagar, porque vai ficar para a próxima aula, uma aula só de questões de concurso sobre ação civil. Boa aula, então vamos começar. Bem de família. O que você precisa saber? É bastante objetivo. Você precisa ter essa informação de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível em sede de ação civil de execução ex delito nem a de conhecimento. Nas hipóteses do artigo 63 e 64 do CPP, não pode ser oposto à impenhorabilidade do bem de família. E qual é o fundamento? Para a ação de execução ex delito, a própria lei do bem de família, que é a Lei 8.009 de 90, ela traz um dispositivo expresso nesse sentido. Diz no artigo 3º, inciso 6, que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por ter sido adquirido como produto do crime ou para execução de sentença penal condenatória, a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Então, esse dispositivo da Lei do Bem de Família nos remete ao artigo 63 do CPP, quando fala da ação de execução ex delito. Porque aqui o termo utilizado é execução. E aí fica a pergunta: professor, você disse aqui que eu devo guardar que a impenhorabilidade do bem de família não é punível também na ação de conhecimento ex delito. Mas a lei do bem de família, ela só fala em execução. E esse é o argumento utilizado nas ações de conhecimento ex delito, que, todavia, enseja a formação de uma sentença civil condenatória. E a lei do bem de família diz que a impenhorabilidade ela é oponível nesses tipos de causa, salvo se movido para execução de sentença penal condenatória. Então, o executado na ação de conhecimento civil, quando ela transmuda para a fase de execução, alega que a lei do bem de família fala em execução de sentença penal condenatória e não de sentença civil condenatória. Mas esse argumento ele não funciona. Por quê? Porque o fundamento para a aplicação da lei do bem de família à execução de sentença civil condenatória é jurisprudência.
prudencial. Então está aqui no informativo 524 do STJ. Cinge-se o mérito da controvérsia à definição acerca da possibilidade de extensão da exceção penhorabilidade de bem imóvel do devedor, prevista no artigo 3º, inciso 6 da Lei 8.009 de 90, a hipótese de execução de sentença cível condenatória pelo mesmo fato que ensejou a reprimenda na esfera penal, não se tratando, pois, de liquidação e execução direta do título estabelecido no âmbito criminal. Assim, a natureza do crédito executado é a mesma da tratada no aludido inciso 6 do artigo 3º da Lei Federal 8.009 de 90. Aliás, não se concebe que, acaso o apelante optasse por executar a sentença penal condenatória, tivesse assegurada a penhorabilidade e não se lhe reconheça tal direito na execução do acordo havido no processo civil originado do mesmo fato reconhecido como criminoso. Ubi idem ratio, ibi idem dispositio, ou seja, aplica-se o mesmo dispositivo legal da lei do bem de família se as razões de fato e de direito são as mesmas. Agora, prescrição, prazo e hipótese de suspensão. Qual é o prazo para a ação civil ex delito, tanto a executiva quanto a de conhecimento? O prazo é de 3 anos. Está no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, no seu inciso 5º, que não diferencia se a reparação civil será viabilizada por mediação de execução ou de conhecimento. Então, isso aqui é um prazo comum para os dois tipos de ação. Prescreve em 3 anos a pretensão da reparação civil. Inclusive, a súmula 150 do STF esclarece que prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Então, não resta dúvida que os prazos são comuns, de 3 anos, para a ação de conhecimento ex delito e a ação de execução ex delito para fim de reparação civil. Você tem que prestar mais atenção no artigo 200, porque vai envolver uma jurisprudência que tratou de um caso de ajuizamento de ação de conhecimento ex delito mais de 3 anos depois da ocorrência do fato, mas com um inquérito policial em curso e também sem que tenha havido a ação penal, apesar disso. E a jurisprudência vai dizer que, nesse caso, o prazo começa a contar do arquivamento do inquérito policial. Por isso, a gente tem que guardar que o prazo é de 3 anos, independente do tipo de ação, executiva ou de conhecimento. Conhecer o artigo 200, que fala que, quando a ação se originar de fato que deve ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, aqui está dizendo que o fato ele deve ser apurado no juízo criminal. E você tem que considerar que o inquérito policial é um procedimento administrativo que visa fornecer ao titular da ação penal, ao Ministério Público, indício suficiente de autoria e materialidade para justificar a denúncia. Então, é um fato que deve ser apurado no juízo criminal, então é um fato criminoso, e o inquérito policial é um meio idôneo para tanto. Por isso que o inquérito policial ele também vai suspender esse prazo. Então, não corre a prescrição também durante o inquérito policial. E você pode abarcar esse entendimento a partir dessa expressão final, que diz antes da respectiva sentença definitiva. Então, antes da sentença, tem o inquérito policial, tem o processo. Então, qual é o pressuposto para o autor de eventual ação de conhecimento ex delito se valer do artigo 200? Que tenha havido um inquérito policial, ou que exista uma ação penal. Porque se não tiver os dois, é porque o fato ele não é criminoso. Então você vai ter que aplicar o 206 a partir do nascimento da pretensão, que é com a violação do direito. Então observa aqui a jurisprudência. O termo inicial do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de indenização por danos decorrente de crime, ação civil ex delito, é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ainda que se trate de ação proposta contra empregador em razão de crime praticado por empregado no exercício do trabalho que lhe competia. A aplicação do artigo 200 do Código Civil tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas civil e penal, isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurada no juízo criminal, sendo fundamental a existência de ação penal em curso, ou ao menos inquérito policial em trâmite.
Posto isso, cumpre ressaltar que o artigo 933 do Código Civil considera a responsabilidade civil por terceiro como sendo objetiva. A responsabilização objetiva do empregador, no entanto, só surgirá se antes for demonstrada a culpa do empregado, ou preposto, à exceção, por evidência, da relação de consumo. Nesse contexto, em sendo necessária para o reconhecimento da responsabilidade civil do patrão pelos atos do empregado a demonstração da culpa anterior do causador direto do dano, deverá também incidir a causa obstativa da prescrição do artigo 200 no tocante à ação civil ex delito, caso esta conduta do preposto esteja também sendo apurada em processo criminal. Então, qual é o pressuposto para a aplicação do artigo 200? Que tenha um inquérito policial ou ação penal. Sendo assim, se o inquérito policial ele foi arquivado, é porque não existe justa causa para a ação penal. Ou seja, em princípio, o fato pode até ser um ato ilícito, de acordo com o artigo 186 do Código Civil, mas não é um ilícito penal. Ou seja, não seja uma ação civil ex delito. Nesse caso, o inquérito ele foi arquivado, começa a correr o prazo de 3 anos à pretensão de reparação civil, já que as esferas são independentes. Então, apesar de não ser um ilícito penal em princípio, pode vir a ser um ilícito civil, um ato ilícito, sujeito à indenização, na forma do artigo 186 e 927 do Código Civil. Então, esse prazo vai correr a contar do arquivamento do inquérito. Além disso, se existe a ação penal, aí aplica-se o artigo 200 tranquilamente, devendo-se aguardar a sentença definitiva para início da contagem do prazo prescricional. Então vamos ver agora outra jurisprudência. STJ. Nas hipóteses de investigação ou processo criminal com impacto em demandas cíveis, há a suspensão do prazo prescricional para a propositura de processos na esfera civil, como ações de indenização. Nesses casos, o lesado pode optar por ingressar com o processo civil de forma antecipada, como prevê o artigo 935 do Código Civil de 2002, ou aguardar a solução da questão criminal para propor o pedido de ressarcimento nos termos do artigo 200 do Código Civil. Com base nesse entendimento, a terceira turma do STJ manteve a corda do Tribunal de Justiça de Sergipe, que determinou o prosseguimento de ação de indenização por danos morais apresentada após arquivamento de inquérito policial sobre acidente automobilístico. Nos termos da jurisprudência do STJ, o artigo 200 do Código Civil de 2002 somente é afastado quando nas instâncias ordinárias ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas civil e criminal, ou quando não houve a instauração do inquérito policial ou de ação penal, porque aí depreende-se que a situação não é de infração penal. Entretanto, pode ser de ato ilícito civil. Daí o prazo já começa a contar de imediato, ou a partir do arquivamento do inquérito policial, o que caracterizará essa situação de ausência, em princípio, de fato delituoso. Causas impeditivas da ação civil ex delito. O artigo 65 do CPP, ele diz que faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Então você precisa fazer duas coisas aqui para o seu concurso. Primeiro é memorizar esse texto. Segundo, é você entender que estas formas de justificação, elas excluem o crime, porque são hipóteses excludentes de ilicitude. E o Código Civil tem um dispositivo no artigo 188 que diz que estas hipóteses aqui, elas não constituem ato ilícito. Então, se você entendeu que o artigo 186 do Código Civil, ele diz que aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência viola direito e causa dano a outrem, comete ato ilícito. O 927 diz que quem comete ato ilícito fica obrigado a repará-lo. E o artigo 188 diz que essas hipóteses aqui, e justificantes, não constituem ato ilícito. Por isso que essa situação faz coisa julgada no cível e são causas que impedem a ação civil ex delito. Entretanto, a gente tem que guardar a informação
de que quando nós falamos aqui de estado de necessidade, esse dispositivo ele está tratando de dano à pessoa ou a patrimônio ou coisa da pessoa ofendida. Porque aqui, se for de terceiros, o próprio Código Civil traz o regramento de que o terceiro tem direito a ser indenizado. Então vamos seguir em frente que você vai entender melhor. Primeiro, eu trago uma jurisprudência falando da legítima defesa normal, que vai impedir a ação civil ex delito. A absolvição criminal com base em legítima defesa exclui a actio civilis ex delito, fazendo coisa julgada nocível. A absolvição no juízo criminal, pelo motivo acima apontado, posterior à sentença da ação civil reparatória por ato ilícito, importa em causa superveniente e extintiva da obrigação, por isso que pode ser versada nos embargos de execução fundada em título judicial. Essa parte primeira aqui que importa para você verificar a aplicação do 65 do CPP. Essa segunda parte é apenas a título de informação acrescida de que houve uma ação ex delito antes da sentença criminal, porque as esferas são independentes. Então a sentença ela foi absolutória e reconheceu uma das causas de exclusão do crime, que foi a legítima defesa. Nesse caso, faz coisa julgada nocível e aplica o 65. Entretanto, essa sentença absolutória ela veio posterior à sentença da ação civil reparatória por ato ilícito. Nesse caso, o suposto ofendido pegará essa sentença civil condenatória transitar julgado e requererá ao juízo civil o cumprimento de sentença normal. O devedor, aquele que consta no título civil, ele será intimado para pagar em 15 dias, sob pena de penhora, multa de 10%, honorário de 10%, tudo lá na forma do CPC. Então esse título civil judicial, ele existe ainda. Só que teve a sentença absolutória e reconheceu a legítima defesa. O que esse executado lá no civil vai fazer? Em embargos da execução, ele vai alegar a extinção da obrigação, fundada em título judicial. Por quê? Com base no 65 do CPP, uma vez que faz coisa julgada no civil. Outra hipótese, vamos supor que não teve essa sentença absolutória que reconheceu a legítima defesa, foi condenatória mesmo. Aí esse credor lá no civil, ele está executando a sentença civil. Pode, em embargos à execução, o devedor alegar bem de família, caso venha a ser penhorado um imóvel residencial? Não. Como vimos, a regra da lei do bem de família ela é aplicável tanto à ação de conhecimento quanto à de execução ex delito. E nesse caso, o credor ele tem os dois títulos. Ele tem o título executivo judicial penal e tem o título executivo judicial civil. Ele tem os dois títulos. O que demonstra que aquela decisão jurisprudencial ela é coerente. Para a mesma razão de fato e direito, aplica-se o mesmo dispositivo legal, que é da impossibilidade de alegação de impenhorabilidade do bem de família, tanto na ação de execução ex delito quanto na ação civil ex delito. Agora, voltando aqui, você deve lembrar, portanto, que outra hipótese de alegação em embargos de execução, como visto aqui na jurisprudência, é a exclusão do crime, com base no 65 do CPP, haja vista que faz coisa julgada nocível a sentença que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício legal de direito, porque o próprio Código Civil diz que estas hipóteses não constituem ato ilícito. Se não constitui ato ilícito, e o 927 diz que só é obrigado a reparar o dano quem comete ato ilícito, então aqui não vai haver esse tipo de necessidade de reparação. E aí você vai aguardar um pouco, que nós vamos tratar aqui mais à frente das causas não impeditivas da ação civil ex delito. E uma dessas hipóteses é o estado de necessidade, sendo que o bem jurídico lesado ele é de terceiro que não causou o perigo. Então, nesse caso, o próprio Código Civil ele vai ressalvar. Mas vamos ver isso já já. Por enquanto, nós vamos seguir e verificar mais duas hipóteses que impedem a ação civil ex delito. Esta que está aqui no 66 do CPP e outra do 935 do Código Civil. No Código de Processo Penal está dito no artigo 66 que, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido
categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Quando ele diz de forma categórica, está se referindo a um juízo de certeza. Então você vai olhar no 386 do CPP, que diz sobre as hipóteses de sentença absolutória, e tem lá os itens que falam sobre os tipos de absolvição. Então tem a absolvição que você observa um juízo de certeza e outras que são baseadas no indúbio pro réu. Então 66, quando ele diz que também é possível o ajuizamento da ação civil ex delito, mesmo na sentença absolutória, quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato, ele está dizendo que não teve provas suficientes para a ação penal, mas pode existir provas para a configuração do ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil. Então, ao ler isso aqui ao contrário do senso, você observa que se houver sido provado de forma categórica que o fato ele não existiu, isso faz conjugada no cível e impede, portanto, a ação civil ex delito. Outra hipótese é se ficar provado também de forma categórica que o acusado ele não é autor daquele fato que ficou provado que existiu. Ou seja, a materialidade ela foi comprovada, mas de forma categórica o réu foi absolvido, porque houve o reconhecimento pelo juízo criminal que ele não foi o autor, nem participou daquela infração penal. Então, recapitulando, quais são as três hipóteses que impedem a ação civil ex delito? As justificantes do artigo 23 do Código Penal, de regra, porque vamos ver algumas exceções. Quando ficar provado de forma categórica que o fato não existiu, e também quando ficar provado de forma categórica que o réu não é o autor nem participou da infração penal, cuja materialidade esteja provada. E agora você percebe que o artigo 386 do CPP ele precisa ser analisado item a item, porque as questões de concurso elas vão explorar essa situação do reconhecimento categórico ou não, para que seja avaliado a possibilidade de ajuizamento da ação civil ex delito. Então olha aqui, ó. Artigo 386 do CPP. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça estar provada a inexistência do fato. Isso aqui é um reconhecimento categórico que o fato não existiu. Faz coisa julgada no cível, artigo 66 e 935 do Código Civil, impede a ação civil ex delito. Não haver prova da existência do fato. Então isso aqui não é um juízo de certeza, é baseado no indúbio pro réu, e apesar de não estar provada sendo o fato delituoso, pode o ofendido ter provas suficientes de que o fato, ao menos, consiste em um ato ilícito indenizável. Então, aqui, não impede a ação civil ex delito. Não constituir o fato infração penal. Ora, as esferas elas são independentes. Então, apesar do fato não constituir infração penal, pode ser que constitua um ato ilícito. Então, também não impede a ação civil ex delito. Inciso 4. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Ora, isso aqui, a teor do artigo 935 do Código Civil, faz coisa julgada no civil e impede a ação civil ex delito, porque nós não observamos aqui nenhum juízo baseado em dúbio pro réu, mas sim um juízo de certeza. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Inciso 5. Não existir prova de o réu ter concorrido para a infração penal. Aqui já cabe a ação civil ex delito, porque não se trata de juízo de certeza. Ele pode não ter concorrido para a infração penal. Entretanto, a sua responsabilidade civil pode vir a ser configurada. E o inciso 6 também, se existirem circunstâncias que excluam o crime, o réu ele será absolvido, mas também hipótese de isenção de pena. Então você observa que as hipóteses de isenção de pena, elas não irão impedir a ação civil ex delito, porque as hipóteses de isenção de pena, elas não estão contempladas no artigo 65. Não diz aqui
que faz coisa julgada nocível as hipóteses de isenção de pena, que também são chamadas de situações ex-culpantes, mas sim apenas trata das situações justificantes. No mesmo sentido, o artigo 188 do Código Civil diz que não constituem atos ilícitos também as situações justificantes. Não há referência aqui às situações ex-culpantes. Então, a isenção de pena é para fins criminais, o que não impede a ação civil ex delito. Então, você vai ler aqui em separado as situações que excluam o crime. São as circunstâncias justificantes. As que isentam o réu de pena são as situações exculpantes. Então, aqui no 20 e 21, as situações de erro. No 22, coação irresistível, obediência hierárquica. 26, a inimputabilidade. Parágrafo 1º do artigo 28, a embriaguez completa involuntária. São situações que isentam de pena. Então, na situação criminal lá, está resolvido. Mas no aspecto civil da responsabilidade, não. Cabe ação civil ex delito. Agora, o artigo 23 está em amarelo. Por quê? Existem exceções que permitirão também a ação civil ex delito. E isso nós vamos ver mais à frente. Outra situação que não impede a ação civil ex delito é não existir prova suficiente para a condenação. Ora, também não é juízo de certeza. Pode não ter prova para a condenação criminal, mas você não pode esquecer que lá na ação civil cabe inclusive a confissão e revelia. Então, mesmo sem prova, basta que o réu, ele citado, não apresente a defesa e sofrerá as penas da confissão, o que, portanto, nos permite depreender que não impede a ação civil ex delito. Então, você precisa ler estes itens, raciocinar, pensar, fazer essa reflexão que eu fiz agora, porque as bancas de concurso irão elaborar perguntas nesse sentido. Continuando agora, causas não impeditivas da ação civil ex delito. Vamos começar vendo as exceções com relação às justificantes. O Código Civil diz, artigo 188, não constituem atos ilícitos, legítima defesa, exercício regular do direito e estado de necessidade. Só que no 929 ele vai dizer, se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do 188, o que diz aqui no inciso 2? Estado de necessidade. Não forem culpados do perigo, ou seja, se o terceiro não for culpado do perigo, indenização a terceiros, assistir-lhe-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então você tem que lembrar lá do direito penal que existe o estado de necessidade defensivo e o agressivo. Qual é o defensivo? Você, para se defender, você causa um dano a alguém, pressupondo-se que o perigo foi causado pelo dono da coisa ou a pessoa lesada. Agora, quando a situação de perigo ela não foi causada pelo dono da coisa ou a pessoa lesada, nós vamos chamar de estado de necessidade agressivo. Dando exemplo, fica sempre mais fácil de você entender as coisas. Assim, quais são os exemplos clássicos na faculdade de Direito e dado pela doutrina? É a situação, por exemplo, da pessoa que está andando na rua com um cachorro bravo e ele vem se desprender da coleira e ele corre atrás de uma pessoa, de uma criança, para morder. Essa situação configura uma situação de perigo e, por estado de necessidade, um sujeito que está no momento ali presente, ele mata o cachorro. Então, essa situação de perigo foi causada por negligência do ofendido, vítima do crime em tese de dano. Nesse caso, fará coisa julgada no cível o reconhecimento do estado de necessidade defensiva. Então, essa pessoa lesada civilmente não poderá reclamar indenização em ação civil ex delito. Agora, qual é uma outra situação? Uma pessoa está fugindo de bandidos que lhe perseguem e querem lhe dar tiro, etc. Aí pula um muro de uma casa. Nesse quintal tem um cachorro também muito bravo que avança para lhe ferir. A pessoa, em estado de necessidade, mata o cachorro. Nesse caso, a situação de perigo não foi causada pelo dono do cachorro. Nessa hipótese, portanto, lhe assiste direito à indenização. Esse tipo de estado de necessidade é chamado de estado de necessidade agressivo. Outra situação também que excepciona o artigo 65 do CPP é a legítima defesa putativa. O que é isso? É aquela situação que a pessoa acredita que está agindo em legítima defesa porque tem um perigo iminente, mas está agindo em erro,
não tem nenhum perigo. O exemplo clássico é a situação em que o sujeito imagina que determinada pessoa vai puxar uma arma por detrás do seu corpo, só que na verdade era um buquê de flores. E aí desfere o tiro e mata. É um exemplo esdrúxulo, mas é legítima defesa putativa. Essa hipótese, ela não exclui a possibilidade de ação civil ex delito. Agora, no mundo da vida da realidade, onde que isso aqui é bastante discutido e aplicado? Em operações policiais. Olha aqui a jurisprudência. Civil e administrativo, recurso especial, ação ordinária, responsabilidade civil do Estado, disparos de arma de fogo, provocados por policiais militares, legítima defesa putativa, reconhecida na esfera penal. Falecimento da vítima, danos morais suportados pelo cônjuge supérstite, responsabilidade objetiva do Estado pelos danos civis. Olha agora, apesar da não responsabilização penal dos agentes públicos envolvidos no evento danoso, deve-se concluir pela manutenção do acórdão de origem, já que eventual causa de justificação, legítima defesa, reconhecida em âmbito penal, não é capaz de excluir responsabilidade civil do Estado pelos danos provocados indevidamente à hora recorrida. A legítima defesa aqui é putativa, haja vista que o perigo com relação àquela pessoa era imaginário. Então aqui, apenas por curiosidade, quando você observar no noticiário aquela discussão que tem que ter perícia, se o tiro foi dado pelo policial, se foi dado pelo bandido, tudo isso tem um pano de fundo muito forte, qual seja, de fixar a responsabilidade civil do Estado, porque a hipótese é de legítima defesa putativa, no mínimo. Haja vista que fará coisa julgada no cível. Por fim, o artigo 67 do CPP traz mais 3 hipóteses que não impedirão, igualmente, a propositura da ação civil. Nós vamos falar dessas duas primeiras aqui porque são bastante objetivas. O despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Como você já sabe, se arquivou é porque não tem justa causa para ação penal, o que não quer dizer que o fato não pode servir para a configuração de um ato ilícito civil indenizável, nos termos do 186927 do Código Civil. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. A mesma coisa. O fato, ele pode não constituir crime, mas configura um ato ilícito indenizável? Quantas ações cíveis você verifica no dia a dia que não são fatos criminosos? Então, se a sentença absolutória decide que o fato imputado não constitui crime, não quer dizer que o fato não possa constituir um ato ilícito indenizável na esfera civil. Agora vamos falar do inciso 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade. Aqui tudo bem. Aquelas formas de extinção da punibilidade que estão elencadas no rol do artigo 107 do Código Penal não impedem a propositura da ação civil ex delito, mas eu preciso conversar com vocês sobre algumas hipóteses que impedirão a ação de execução ex delito por falta do título executivo judicial. Dessa forma, você não será pego de surpresa na prova. Então, observe o seguinte: morte do agente antes ou após a condenação. A morte do agente é uma causa de extinção da punibilidade, artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Então, se o agente vem a falecer antes da condenação, não irá se formar o título executivo judicial. Então, não será possível o ajuizamento da ação civil ex delito por execução. Não dá. Então, olha lá o artigo 5º, inciso 74 da CF. Diz que os sucessores respondem pela reparação do dano ex delito, contra eles podendo ser executados, inclusive, o título no limite do patrimônio transferido. Mas se não tem título, não tem como sofrer essa execução. Pode sofrer, sim, a ação de conhecimento ex delito. Perdão judicial, também uma hipótese de extinção da punibilidade, está no mesmo rol. Só que nós temos a súmula 18 do STJ, que diz que o perdão judicial ele tem efeito declaratório. A doutrina diverge da súmula 18 do STJ, diz que o perdão judicial pode ser executado no cível porque só é perdoado quem é culpado. Quem não é culpado não precisa ser perdoado. Então, o argumento é esse. Entretanto, você deve observar o entendimento do STJ para o seu concurso público. Numa prova discursiva, você pode abordar essa ideia doutrinária.
Olha o que diz a súmula 18 do STJ. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Dessa forma, não há uma sentença penal condenatória. E o artigo 63 ele autoriza a execução da sentença penal condenatória do cível, mas não há, de acordo com a súmula 18, porque o seu efeito é declaratório. Prescrição abstrata impede a formação do título executivo judicial. Você dá uma olhada no artigo 109 e 110 do CP. Está dizendo lá que a prescrição, antes de transitada e julgada a sentença penal condenatória, ela será ferida pela pena máxima prevista na lei penal incriminadora. Depois da sentença penal condenatória transitada e julgada, será baseada naquela pena que ficou consignada de forma concreta na sentença, artigo 110. Então, observa que se a prescrição é uma hipótese de extinção da punibilidade, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, que é aquela onde ainda não há sentença penal condenatória transitada e julgada. O Estado pretende punir, ele precisa de uma sentença penal condenatória transitada e julgada. Então, até lá, a prescrição será ferida pela pena abstrata, não tem título executivo. Então, essa forma de prescrição, que extingue a punibilidade, ela vai impedir a ação civil ex delito baseada no artigo 63, por execução, por falta de título. Olha aqui, ó, por coincidência, esta semana, 16 de 3 de 2020, o STJ decidiu um caso que envolveu esse tipo de problemática. Prescrição da pretensão punitiva na ação penal não impede andamento de ação indenizatória no juízo civil. Então eu vou direto aqui para o trecho que interessa. Olha o que foi dito. A decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede tão somente a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável exercício da pretensão executória do ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo civil pelo mesmo fato. Dessa forma, você precisa separar aquela prescrição do artigo 109 e 110 e analisá-las no cotejo com a hipótese de ação civil ex delito. Para concluir que a prescrição de que trata o artigo 109 do Código Penal fulmina a possibilidade de formação do título executivo judicial na esfera penal, não podendo, portanto, haver ajuizamento da ação civil ex delito prevista no artigo 63 do CPP, em razão da ausência mesma do título. Agora, a prescrição, em concreto, de que trata o artigo 110 do Código Penal, fulmina apenas a pretensão executória do Estado em fazer o condenado cumprir aquela pena prevista no título executivo judicial, mas esse título ele existe. Então você tem que observar que a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, desse título que de fato se formou, começou a correr o prazo prescricional da ação civil ex delito nos termos do artigo 200 do Código Civil. Dessa forma, o ofendido ele tem 3 anos para ajuizar essa ação civil ex delito, tanto por execução ou por conhecimento. O prazo é o mesmo, como vimos na súmula 150 do STF. Está aqui. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. E sem qualquer prejuízo, também estará em curso o prazo prescricional da pretensão executória do Estado. Ou seja, o título é o mesmo e as pretensões elas são diversas. O ofendido tem a pretensão civil e o Estado tem a pretensão executória de fazer o condenado cumprir a pena. E os prazos estão correndo de forma independente. Então, voltando, nós comentamos sobre as formas de extinção da punibilidade, a morte, perdão, prescrição abstrata. E agora vamos falar sobre abolicio criminis, que também é uma hipótese de extinção da punibilidade. Está previsto no artigo 107, no inciso 3, que diz que extingue a punibilidade quando uma lei ela deixa de considerar um fato como criminoso. Então é a hipótese da retroatividade da lei penal mais benéfico. O artigo 2º do Código Penal diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, 2 situações você tem que observar.
A primeira, que no caso de extinção da punibilidade por abolício criminis, antes da sentença penal condenatória, também não haverá formação do título executivo judicial. Dessa forma, fica inviabilizado a ação civil ex delito nos moldes do artigo 63 do CPP. Agora, a hipótese de abolício crimes após a formação do título executivo judicial, já transitados em julgado. O que vai acontecer? Não vai impedir a ação civil ex delito por execução, porque o artigo 2º, como eu li para vocês, diz que cessa apenas os efeitos penais, ou seja, resguardando os efeitos civis. Então, esse título ele é válido para execução da sentença penal condenatória no cível, porque abolício criminis, após o transjulgado, faz cessar apenas os efeitos penais. Seguindo, fatos exculpantes e justificantes. Eu coloquei esse assunto aqui apenas para alertar vocês que as questões de concurso elas se referem a esses termos. As situações justificantes impedem a ação civil ex delito? Tem exceção? Aí você tem que lembrar que as justificantes são o estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa e exercício regular de direito. Aquelas hipóteses do artigo 65 do CPP e considerar as exceções que eu expus. A legítima defesa putativa, o estado de necessidade agressivo, sendo a pessoa lesada ou a coisa lesada de terceiro que não causou o perigo. E as exculpantes, você tem que lembrar que são aquelas hipóteses de isenção de pena. A questão do erro, coerção irresistível, obediência hierárquica, inimputabilidade e a embriaguez completa e involuntária. Essas hipóteses não impedem a ação civil ex delito. Tem pergunta também no seguinte sentido: se o inimputável que recebeu medida de segurança e uma sentença de absolvição imprópria, ele tem que indenizar no CIV, se é cabível a ação civil ex delito? Sim. Então, você entendendo a situação na base, qualquer caso que venha específico, você vai resolver. Então, eu só coloquei essa expressão aqui para você lembrar que isso se refere a esses casos que eu falei. Porque você não pode errar uma questão que você sabe apenas porque você não conhece dois termos, o que são os culpantes e o que são os justificantes. Então, os fatos exculpantes não impedem a ação civil ex delito. E os fatos justificantes, de regra, afastam, porque tem aquelas exceções que eu expus. Representação judicial da pessoa pobre. Esse aqui é o último artigo sobre ação civil do CPP. Então ele traz uma situação que você precisa enfrentar no cotejo com a realidade atual da Defensoria Pública. Porque ele diz o seguinte, quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença condenatória ou a ação civil será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Só que o CPP ele é de 41 e hoje nós temos a hipótese da universalização da Defensoria Pública. Então, o que você tem que lembrar? Que será promovida pelo MP apenas nos estados que não têm Defensoria Pública. Porque nós devemos conhecer o artigo 98 do ADCT da Constituição Federal, que diz que no prazo de 8 anos, a União, os estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. Esse texto foi inserido na DCT em 2018, é recente. Então, até 2022 tem que ter defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. Então, quem quer fazer concurso para a defensoria, fica atento a isso aqui. Então, o que você tem que lembrar? Dessa jurisprudência aqui do STF e dessa expressão, processo de progressiva inconstitucionalização. Então, o artigo 68 do CPP está em processo de progressiva inconstitucionalização. Dessa forma, enquanto inexistentes defensores públicos em determinadas localidades, tem aplicação o artigo 68 do CPP. Ministério Público, ação civil ex delito, legitimidade. Código de Processo Penal, artigo 68, norma ainda constitucional. Estágio intermediário de caráter transitório entre a situação de constitucionalidade e o estado de inconstitucionalidade. A questão das situações constitucionais imperfeitas. Subsistência do artigo 68 do CPP até que seja instituída regularmente organizada pelo Estado de São Paulo a Defensoria Local, processo de progressiva inconstitucionalização. Então, o leading case, referente ao Estado de São Paulo, mas aplica-se essa expressão, processo de progressiva inconstitucionalização, que é a chave, e esse entendimento por completo a qualquer
Estado, e quando você analisa o 68 do CPP. Ainda mais quando surgiu esse artigo 98 no ADCT em 2018. Aí que se tornou ainda mais coerente essa decisão. Por fim, vamos falar de forma superficial, apenas comentar a relação entre reparação civil ex delito e as medidas assecuratórias. O que acontece? Nós temos algumas medidas assecuratórias, arresto, sequestro e hipoteca legal. Agora, você só precisa saber, para não te confundir, que uma das finalidades desta medida é assegurar a reparação civil ex delito. Então, nós vamos estudar no próximo título, que é o título 5, competência. Nós estamos no título 4, ação civil. Depois da competência, temos o título 6, das questões e processos incidentes. Aí tem vários capítulos. Nós vamos ver cada um deles. Só que vamos chegar no capítulo 6, das medidas assecuratórias. E aí eu quero que você lembre dessa aula de ação civil ex delito. Porque uma das finalidades das medidas assecuratórias é assegurar a reparação civil ex delito. Então é isso que você precisa saber no momento. Tá legal, pessoal, encerramos mais essa aula de ação civil ex delito. Acabou praticamente a teoria sobre ação civil ex delito. A próxima aula é apenas de questões de concurso. Depois seguimos para o próximo tema, 17, para falar de competência.